és um traço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Esse é um tema que tem muito a ver com o Vasco. Com o Vasco, com a história do Vasco, com o que o Vasco representa. Espero que sirva para a gente poder demonstrar efetivamente o que ocorreu e o que ocorre no nosso país, né? O relatório é um primeiro trabalho que se tem no Brasil sobre análise dos casos de racismo. Geralmente um caso de racismo, quando acontece no futebol brasileiro, ele é noticiado, gera muita repercussão no caso, mas a gente não encontra informações das punições. Muitas vezes a punição, a imprensa que tanto noticiou o caso acaba não falando sobre a punição. E aí o Observatório nasceu com essa ideia. A ideia é de apresentar para a sociedade o que acontece com os casos de racismo. Nossa fonte de pesquisa são os casos, é a mídia nacional e internacional. E quando a gente fala em casos de racismo, a gente fala em denúncias de casos de racismo. Porque todo caso de racismo na justiça, tanto na desportiva como na justiça comum, ele sempre vai virar um inquérito que vai ser apurado se foi ou não foi de fato um caso de racismo. Um fato muito interessante foi lançado esses dias pela Flávia Oliveira do Globo, que ela diz que 65 anos da Lei Afonso Arino, a gente não tem um caso de alguém preso por racismo no Brasil. Então a gente tem uma lei contra o racismo, mas a gente não tem ninguém preso. Então existe alguma coisa, existe um caminho que a gente precisa seguir para realmente punir os casos. E quando a decisão foi trabalhar com futebol, é porque a justiça desportiva ela tem um prazo de 60 dias para punir ou para julgar um caso de racismo. Então a gente consegue essa notícia da infração e o que aconteceu de forma muito mais rápida. E aí a gente consegue encorajar tanto os atletas como outras pessoas a denunciar os casos de racismo. E a gente vai ver agora no relatório o aumento de denúncias. Isso é muito importante. Como o doutor Eurico mesmo falou, o problema de racismo no Brasil ele existe. O problema é, o que a gente faz com esse problema? A gente não debater, se a gente não apresentar esses números e lutar contra isso, ele vai continuar existindo. O Vasco é... Assim, na sabedoria popular, no conhecimento popular, em geral se diz o seguinte: foi o primeiro clube a incluir negros no futebol. A verdade é que é muito mais do que isso. Foi o clube que enfrentou e derrotou as estruturas oficiais do racismo no futebol brasileiro. Então é muito mais do que ser o primeiro a incluir negro no futebol brasileiro. Em 1923, o Vasco conquista o título carioca. Em 1924, conquista de forma triunfal o bicampeonato. E é fundada a Associação Metropolitana de Esportes Amadores e o Vasco é convidado para fazer parte da associação, mas com uma condição: de dispensar do seu elenco 12 atletas. E quando o presidente vê quem são esses 12 atletas, são exatamente os negros, os pobres, os operários. E essa carta que está aqui atrás pode ser considerada a lei áurea do futebol brasileiro, a lei áurea do esporte brasileiro. Diante dessa carta tão profunda, tão significativa, o presidente, então, da associação volta atrás e o Vasco participa, contando no seu elenco com todos esses jogadores que foram fundamentais para a conquista dos 2 títulos nos anos anteriores. Não só os jogadores, acho que todas as pessoas negras já sofreram pelo menos uma vez um ato de racismo na vida. Eu já sofri dentro da quadra, no meu condomínio, ou na minha casa, ou no Brasil, fora do Brasil. Infelizmente, a gente está falando disso hoje no século XXI, 2016, é triste. E quando eu soube disso, eu fui pesquisar a história do Vasco. Fiquei muito feliz em ver que o clube que eu defendo hoje, o Clube de Regatas Vasco da Gama, lá em 1924, lutou pelos negros e operários e os menos favorecidos
para poderem disputar um simples esporte que é um futebol, que independente se é negro, se é branco, se é amarelo, se é vermelho, não pode jogar, não poderia jogar, e o Vasco disse não. Eu me aprofundei e fiquei até madrugada vendo, lendo, porque é uma coisa muito importante. E hoje estou muito feliz mesmo de estar aqui participando e saber que, espero que não sofra novamente outro ato de racismo, mas saber que eu estou numa instituição que vai me defender, que vai me dar todo o respaldo. Agradeço a todos, principalmente ao Dr. Eurico Miranda. A entrega da camiseta é um ato simbólico que eu gostaria de entregar ela para todos os atletas. Entregar para todos os atletas dizendo, chega de preconceito. Nós somos 53% da população brasileira. A gente não tem que ir para casa abraçar a nossa esposa chorando por ter sofrido racismo. A gente tem que tomar atitude para essa luta, para essa chaga acabar. A nossa parte é fazer isso aqui. Chamar a sociedade e lutar contra o racismo. Muito obrigado. Quando você dá a camisa só para o Jomar, a gente faz aqui para todo mundo. É branco, é preto, é amarelo. Aí não tem preconceito. Quer dizer, a gente corre um perigo de começar a fazer um negócio. Só o Jomar tem. Aí o Jomar... Denis, muita calma nessa hora. Precisa muito da ajuda de todos. Então, eu infelizmente não tenho camiseta para dar para todos, mas vou dar pro Dr. Eurico. Eu vou passar isso para um branco. Isso deve ter te dado assim mais força de você ver nessa tua luta. Você vê que tem uma instituição que não precisa fazer muita coisa, não. As coisas aqui já acontecem ao natural, né? E conte sempre com a ajuda do Vasco e sempre que for preciso gritar e enfrentar, procure o Vasco. Pelo Vasco, todos vocês sabem que eu não tenho isso. Que o doutor Eurico Miranda, nosso presidente, recebe branco, negro, todos de braços abertos. Sobre ter sofrido racismo, acho que menos uma vez que eu jogar sul-americano para a seleção brasileira no Uruguai. Todos os jogos assim, a gente saia de campo, o torcedor chamando a gente de macaco. E lá parecia ser uma coisa normal, que ninguém tomava providência de nada. Mas infelizmente é uma coisa que vem acontecendo aí. Mas eu creio na mudança aí que daqui uns anos aí esse negócio de racismo vai acabar. Bom, foi importante, né, discutir esse debate sobre racismo, porque existe, mas as pessoas escondem, fingem que não está acontecendo, deixam esse caso para lá e isso acontece sim, a gente presencia às vezes cenas de pessoas discriminando, chamando o negro de macaco, essas coisas assim. E eu gostei de participar, aprendi mais e achei bem interessante. Quando eu cheguei aqui, todos me abraçaram, todos me receberam muito bem e eu fiquei muito feliz por isso, né? Muito feliz por ter recebido bem, porque vindo de uma situação um pouco complicada, né? Mas chegando aqui o Vasco me recebeu muito bem. Eu tenho certeza que vai receber muitas pessoas aí, como branco, como negro.